Você já percebeu como, muitas vezes, a sua vida parece uma corrida sem linha de chegada? É como se, todos os dias, você estivesse tentando alcançar algo que nunca se concretiza, e no meio desse caminho turbulento, surgem vozes externas que interferem no seu silêncio interior. Uma das coisas mais desafiadoras é aprender a guardar certas experiências para si, a cultivar um espaço sagrado onde nem todos podem entrar, porque nem todos entendem o peso das batalhas que você carrega. Quando você compartilha cada detalhe do que acontece, abre brechas para julgamentos, para energias que não somam e para opiniões que não edificam. É nesse ponto que nasce a primeira grande lição deste vídeo: o valor do silêncio como proteção da sua alma. Silêncio não significa ausência de palavras, mas sabedoria no momento de falar. Quando você decide não comentar tudo, descobre que sua força cresce porque não está jogando suas pérolas em terra seca. Há uma passagem poderosa que diz: há tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Essa afirmação não é apenas um conselho, mas uma estratégia para a vida. Muitas vezes, ao segurar sua língua, você protege sua paz. A segunda lição que você precisa absorver é sobre a disciplina do coração. Talvez você já tenha sentido como é fácil se perder em sentimentos que os outros alimentam em você. Uma crítica, um comentário maldoso ou até mesmo uma comparação podem desestabilizar seu dia inteiro. Mas quando você aprende a blindar o coração, percebe que a opinião das pessoas não define quem você é. Isso exige maturidade espiritual e também prática diária. Você precisa se lembrar que o que Deus fala sobre você é infinitamente mais importante do que qualquer comentário humano. A terceira lição, e talvez uma das mais desafiadoras, é sobre a confiança no tempo de Deus. Você pode estar pedindo uma resposta, uma mudança ou uma bênção, e parece que nada acontece. Mas o que você precisa entender é que o tempo não é seu inimigo. A espera é um processo de lapidação. Quando você planta uma semente, não fica arrancando a terra todos os dias para ver se a raiz cresceu. Você confia que, no tempo certo, a colheita virá. O Salmo capítulo 40, versículo 1 afirma: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É justamente na espera que sua fé é testada e fortalecida. A quarta lição deste vídeo é sobre a coragem de dizer não. Você já percebeu como é comum as pessoas aceitarem compromissos, convites ou responsabilidades apenas para agradar? O problema é que isso, aos poucos, esgota sua energia. Aprender a dizer não é uma forma de preservar o que realmente importa. Quando você diz não ao que te afasta do propósito, automaticamente está dizendo sim para o que realmente te aproxima da sua missão. Essa coragem, na verdade, é uma forma de liberdade. E por último, neste primeiro bloco, quero trazer a quinta lição: a importância de se alinhar com pessoas que te impulsionam. Você pode até caminhar sozinho por um tempo, mas ninguém foi chamado para viver isolado. A companhia certa pode mudar sua visão de mundo, pode te encorajar nos dias em que tudo parece pesado, pode segurar sua mão quando você pensa em desistir. Provérbios capítulo 17, versículo 17 declara: o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. É por isso que você precisa escolher com sabedoria quem caminha ao seu lado. Essas 5 lições já te mostram que não é necessário sair falando tudo para todo mundo. Guardar, silenciar, esperar, negar o que não serve e se cercar das pessoas certas são pilares para que você construa uma vida mais estável, mais forte e mais conectada com aquilo que Deus sonhou para você. Agora, antes de seguirmos adiante com esse vídeo, quero propor algo especial. Escreva aqui nos comentários a frase: Deus está no meu silêncio. Essa frase vai mostrar que você está absorvendo essa primeira lição e que está decidido a começar a colocar em prática no seu dia a dia.
Isso não é apenas uma interação, é um compromisso público de que você está disposto a crescer. Você já percebeu como a vida é feita de escolhas diárias, que moldam não apenas o que você vive agora, mas também o que vai colher no futuro? Muitas vezes, você acha que o que faz hoje não terá tanto impacto, mas cada decisão constrói um caminho. E esse caminho pode te levar para perto ou para longe do que Deus tem preparado. E é justamente por isso que a sexta lição deste vídeo é sobre a força do hábito escondido. O que você faz quando ninguém está olhando revela quem você realmente é. Não é sobre o que você mostra publicamente, mas sobre os momentos em que apenas você e Deus sabem o que está acontecendo. É ali, no secreto, que sua fé se fortalece ou se enfraquece. Quando você cultiva hábitos pequenos e consistentes, como agradecer ao acordar, orar antes de qualquer decisão ou praticar a bondade sem buscar aplausos, você está construindo alicerces inabaláveis. Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse é o poder do hábito escondido. Ele molda sua essência. A sétima lição é sobre a capacidade de recomeçar sem medo. Você já falhou alguma vez e ficou preso ao erro por semanas, meses ou até anos? Talvez tenha se sentido incapaz de tentar novamente porque carregava a marca do passado. Mas a verdade é que recomeçar não é fracassar. É ter coragem de se levantar quando muitos desistiriam. Imagine um atleta que tropeça durante a corrida. Se ele parar, o erro será sua marca. Se ele continuar, o erro será apenas uma lembrança de aprendizado. Deus nunca te chamou para viver preso ao que já passou. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Essa é a mentalidade de quem entende que sempre é possível recomeçar. A oitava lição é sobre a disciplina da mente. O que você pensa todos os dias molda a forma como você enxerga a vida. Se você enche sua mente de pessimismo, vai enxergar apenas obstáculos. Se você a enche de esperança, vai encontrar oportunidades até mesmo nas dificuldades. Sua mente é como um jardim, e você escolhe quais sementes plantar. Se você não cuidar, ervas daninhas do medo, da comparação e da insegurança vão tomar conta. É por isso que o apóstolo Paulo também disse em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Cada pensamento que você alimenta é um tijolo no edifício da sua vida. A nona lição, que fecha esse conjunto, é sobre a gratidão que transforma o olhar. A gratidão não muda apenas o que você sente, mas também a forma como você enxerga o que já tem. Quantas vezes você pede a Deus coisas novas sem perceber que já está cercado de presentes preciosos? O simples fato de acordar, de ter saúde, de poder respirar é algo que muitos não possuem. A gratidão não é uma postura passiva, mas uma lente que te faz perceber a abundância, onde muitos só veem escassez. O Salmo capítulo 100, versículo 4 diz: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. A gratidão abre portas invisíveis e te coloca em sintonia com o coração de Deus. Essas 4 lições, o hábito escondido, o recomeço sem medo, a disciplina da mente e a gratidão transformadora, completam o conjunto de 9 lições que você precisa carregar. Elas não são apenas conselhos, são princípios que podem mudar radicalmente sua forma de viver. Agora, antes de seguirmos, quero te fazer um convite diferente. Não vou pedir simplesmente para você se inscrever como se fosse uma obrigação. Quero que você pense no seguinte: se esse vídeo já está falando com você,
Se pelo menos uma dessas lições fez você refletir sobre sua vida, por que não caminhar mais junto? Quando você se inscreve aqui no canal, você não está apenas clicando em um botão. Você está entrando em uma comunidade de pessoas que, assim como você, querem crescer, aprender e serem transformadas pela palavra. Você pode estar se perguntando: como trazer todas essas 9 lições para dentro da minha rotina sem que elas fiquem apenas como palavras bonitas que escuto e esqueço? A verdade é que nenhuma transformação acontece de forma automática. É no cotidiano, nas escolhas aparentemente pequenas, que você constrói uma vida sólida. Por isso, é importante que cada lição não seja apenas lembrada, mas vivida de maneira prática, como uma ferramenta que você carrega consigo em cada situação. Quando falamos sobre o valor do silêncio, isso não significa que você nunca deva falar sobre seus sonhos ou suas lutas, mas sim que escolha com sabedoria para quem abre seu coração. Pense, por exemplo, naquele momento em que você recebe uma boa notícia ou está prestes a iniciar um projeto. A tentação natural é contar para todos, esperando incentivo, mas a experiência mostra que nem sempre a reação será positiva. Muitos podem reagir com inveja, incredulidade ou até mesmo desdém. É aí que você precisa se lembrar da lição. Guardar certas coisas em silêncio não é esconder, mas proteger. Então, quando algo bom surgir em sua vida, compartilhe apenas com pessoas de confiança, aquelas que realmente querem te ver avançar. A disciplina do coração pode ser aplicada quando você sente que um comentário negativo te atingiu. Imagine que alguém, talvez até próximo, duvida da sua capacidade ou critica algo que você fez. O impulso imediato é se entristecer ou se defender, mas é aí que entra a prática. Em vez de deixar que isso determine seu humor, você decide ouvir apenas a voz de Deus sobre sua identidade. Isso é treino. Exige lembrar todos os dias que você não é definido por opiniões alheias, mas pela verdade que está escrita sobre você. Já a confiança no tempo de Deus pode ser colocada em prática nas áreas onde você sente ansiedade. Talvez você esteja esperando um emprego, um relacionamento restaurado, uma oportunidade que parece demorar a chegar. Em vez de se angustiar, você pode transformar a espera em preparação. Enquanto a porta não se abre, você se fortalece espiritualmente, aprimora habilidades, cultiva paciência. Assim, quando o tempo chegar, você estará pronto para viver a resposta que tanto esperava. A coragem de dizer não se aplica quando alguém te convida para algo que, no fundo, você sabe que não é saudável ou que vai te afastar do seu propósito. Muitas vezes, dizer sim é mais fácil porque evita conflito, mas cada sim dado sem convicção é uma gota de energia desperdiçada. Praticar essa lição significa que, ao dizer não, você está escolhendo preservar seu foco. Pode ser negar uma conversa tóxica, uma parceria sem sentido ou até mesmo uma distração que rouba seu tempo. Esse simples ato pode transformar sua vida em pouco tempo. Quando falamos da importância de se alinhar com pessoas que te impulsionam, você precisa avaliar quem está ao seu redor hoje. Pergunte-se: as pessoas com quem você convive mais frequentemente te aproximam do que você sonha ou te afastam? Se te afastam, talvez seja hora de reavaliar algumas conexões. Não se trata de desprezar ninguém, mas de compreender que relacionamentos moldam destinos. Quando você se cerca de pessoas que acreditam no melhor para você, a caminhada se torna mais leve e motivadora. O hábito escondido pode começar com pequenos gestos que só você e Deus sabem. Talvez seja orar em silêncio antes de uma reunião importante, agradecer no coração antes de cada refeição ou oferecer ajuda sem esperar reconhecimento.
Esses hábitos invisíveis, quando praticados todos os dias, criam raízes tão fortes que nenhuma tempestade consegue arrancar. Você não precisa mostrar para ninguém. É justamente o fato de ser secreto que o torna ainda mais poderoso. O recomeço sem medo pode ser aplicado quando você falhar em algum ponto dessas práticas. Talvez em um dia você perca a paciência, em outro se sinta sem forças para continuar. Isso não significa fracasso, mas sim a oportunidade de levantar no dia seguinte e tentar de novo. Recomeçar é lembrar que a queda nunca define o fim. Apenas você pode decidir se continuará parado ou se levantará. Cada recomeço fortalece mais sua resistência. A disciplina da mente pode ser trabalhada todos os dias através das palavras que você escolhe pronunciar. Ao invés de repetir, eu não consigo, isso nunca vai dar certo, substitua por declarações de fé. Eu posso, Deus está comigo, isso vai passar. Ao fazer isso, você está moldando não só sua mente, mas também sua realidade. A transformação começa dentro, mas inevitavelmente se manifesta fora. Por fim, a gratidão que transforma o olhar pode ser praticada nos momentos mais simples. Quando você acordar, em vez de reclamar do que falta, agradeça pelo que já tem. Quando algo pequeno acontecer de bom no seu dia, celebre como se fosse uma grande vitória. Essa atitude não apenas muda seu humor, mas atrai ainda mais bênçãos. Afinal, quando você valoriza o pouco, está abrindo espaço para o muito. Se você reparar, todas essas lições se conectam como peças de um quebra-cabeça. O silêncio protege, a disciplina do coração fortalece, a confiança no tempo de Deus te ensina a esperar. O não preserva sua energia, os relacionamentos certos te impulsionam. Os hábitos escondidos te moldam, o recomeço sem medo te mantém em movimento. A mente disciplinada te guia e a gratidão abre portas. É nesse conjunto que a transformação verdadeira acontece, e é aí que sua vida começa a mudar de forma prática e visível. Você já deve ter percebido que aprender uma lição é importante, mas enxergar como ela se manifesta na vida real torna tudo muito mais claro. Por isso, neste momento, quero compartilhar histórias de pessoas comuns, com profissões diferentes, mas que enfrentaram dilemas semelhantes aos seus. Você vai ver que, independentemente da área em que atua ou da fase da vida em que está, os princípios espirituais permanecem os mesmos. Pense, por exemplo, em uma professora de história chamada Marina. Ela sempre foi apaixonada pelo que fazia, mas tinha o hábito de contar cada detalhe de seus planos profissionais a todos que a cercavam. Quando surgiu a oportunidade de disputar uma vaga em uma escola renomada, Marina não se conteve e compartilhou a novidade com colegas conhecidos e até pessoas que mal a conheciam. Poucos dias depois, percebeu que o ambiente ao redor estava carregado de comentários, críticas veladas e até boatos que minaram sua confiança. Foi então que ela se lembrou da primeira lição, o valor do silêncio. Em uma nova oportunidade, Marina decidiu guardar para si até que tudo estivesse consolidado. O resultado? Conseguiu a vaga e dessa vez viveu a experiência com serenidade, sem o peso dos julgamentos externos. Outro exemplo é o de João, um motorista de aplicativo. Ele sempre se deixava levar por críticas de passageiros ou comparações com outros colegas. Muitas vezes chegava em casa frustrado, sentindo-se menor do que realmente era. Foi nesse cenário que ele decidiu aplicar a disciplina do coração. Em vez de deixar que cada comentário negativo moldasse sua identidade, João começou a repetir para si mesmo, durante as corridas, o que Deus dizia sobre ele. Descobriu que sua profissão não diminuía seu valor. Pelo contrário, era uma oportunidade de servir e impactar vidas, ainda que em trajetos curtos.
Com o tempo, ele passou a trabalhar mais confiante e em paz, porque aprendeu que a opinião alheia não define quem ele é. Agora imagine Camila, uma fotógrafa que sonhava em abrir seu próprio estúdio. Ela planejava, fazia orçamentos e buscava clientes, mas nada parecia avançar. Em alguns momentos, bateu o desespero de abandonar tudo, mas foi aí que ela decidiu praticar a confiança no tempo de Deus. Em vez de acelerar processos e se angustiar, começou a investir em aprender novas técnicas e cuidar da base do que queria construir. Meses depois, quando menos esperava, surgiu uma parceria que abriu portas que ela jamais teria planejado. A espera, que antes parecia interminável, se revelou essencial para que ela estivesse pronta no momento certo. Já no caso de Pedro, um cozinheiro de restaurante popular, a lição foi sobre a coragem de dizer não. Ele sempre dizia sim a tudo. Horas extras desnecessárias, favores que atrapalhavam sua rotina, convites que roubavam seu descanso. Resultado: vivia esgotado. Até que um dia percebeu que precisava mudar. A cada pedido que não fazia sentido, Pedro começou a responder com firmeza, mas sem grosseria. Com isso, recuperou tempo para descansar, para estar com a família e até para participar de encontros na igreja. Aprendeu que dizer não era rejeitar pessoas, mas proteger sua energia e seu propósito. E então temos Sofia, uma enfermeira que enfrentava plantões longos e desgastantes. Ela sempre foi generosa, mas se sentia sozinha, como se ninguém a entendesse. Foi nesse ponto que percebeu a importância de se alinhar com pessoas que a impulsionassem. Procurou amizades dentro e fora do hospital, que compartilhassem da mesma fé e visão de vida. Em pouco tempo, descobriu que a caminhada, mesmo difícil, se tornava mais leve quando dividida com quem tinha o mesmo propósito. Ela percebeu na prática que Provérbios, capítulo 17, versículo 17, estava certo. Amigos de verdade se tornam irmãos na adversidade. Esses exemplos também alcançam áreas mais íntimas. Veja o caso de Marcelo, um artista plástico que por muito tempo viveu preocupado em mostrar suas obras a todo instante, esperando reconhecimento rápido. Quando decidiu criar em silêncio, sem publicar imediatamente cada tela, percebeu que seu trabalho se tornou mais profundo. Esse foi o hábito escondido transformando sua rotina. Ele entendeu que quando suas práticas mais importantes aconteciam longe dos olhos do público, sua arte ganhava autenticidade e força. Ou pense em Helena, uma jovem programadora que sonhava com uma carreira internacional, mas falhou em várias entrevistas de emprego. A cada não, sua vontade era desistir. Até que lembrou da lição sobre o recomeço sem medo. Decidiu tentar novamente, mas dessa vez com mais preparo e confiança. Depois de diversas tentativas, conseguiu sua vaga dos sonhos. Hoje ela olha para trás e entende que cada fracasso foi parte do processo de aprendizado e que recomeçar nunca é sinal de fraqueza, mas de coragem. Tem também Lucas, um pequeno agricultor que sempre dizia para si mesmo: eu nunca vou prosperar, minha vida vai ser sempre difícil. Esse tipo de pensamento só aumentava seu peso diário. Até que ele começou a aplicar a disciplina da mente, trocando cada pensamento de derrota por declarações de fé. Ele passou a repetir frases de confiança, a buscar força em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e a acreditar que sua realidade podia ser transformada. Aos poucos, não apenas sua mentalidade mudou, mas também suas colheitas começaram a prosperar. Por fim, imagine Ana, uma costureira simples, que muitas vezes reclamava da vida sem perceber o quanto já tinha. Foi quando decidiu viver a gratidão que transforma o olhar. Em vez de focar no que faltava, começou a agradecer pela clientela fiel, pela saúde que lhe permitia trabalhar e até pelas dificuldades que a fortaleciam. Esse olhar de gratidão mudou sua forma de viver.
ela passou a enxergar oportunidades onde antes via apenas limitações. Essas histórias mostram que as 9 lições não são apenas ideias abstratas, mas caminhos que qualquer pessoa pode trilhar. Cada personagem enfrentou suas próprias lutas em contextos diferentes, mas todos encontraram transformação quando decidiram aplicar princípios simples de silêncio, confiança, disciplina, coragem, amizade, hábito secreto, recomeço, mente renovada e gratidão. Você pode até ter se identificado com alguma das histórias do bloco anterior, mas talvez esteja pensando: tudo bem, eles conseguiram, mas será que eu conseguiria também? Essa é uma pergunta legítima, porque quando você olha para a própria vida, as lutas parecem maiores do que as vitórias dos outros. Mas a verdade é que cada transformação que você viu na vida da professora, do motorista, da fotógrafa ou da costureira começou exatamente no ponto em que você está agora, no momento da dúvida, no instante da indecisão, no espaço em que o medo e a fé se confrontam. O que diferencia quem permanece no mesmo lugar de quem avança não é a ausência de problemas, mas a decisão de agir apesar deles. É aqui que a primeira reflexão surge. Você não precisa estar pronto para começar. Precisa apenas estar disposto a dar o primeiro passo. Se esperar ter todas as respostas, nunca vai agir. Se esperar não sentir medo, nunca vai tentar. O segredo está em se mover mesmo com inseguranças, porque é no movimento que a coragem nasce. Pense na lição do silêncio. Quantas vezes você já se desgastou porque contou algo para quem não tinha maturidade para ouvir? Esse é um hábito que você pode mudar agora. Da próxima vez que surgir uma oportunidade, escolha com quem compartilhar. Talvez não precise contar nada, até que as coisas estejam firmes. Esse pequeno cuidado pode evitar frustrações enormes. É simples, mas poderoso, porque protege sua paz. A disciplina do coração também é algo que só você pode construir. Nenhuma palavra de incentivo terá valor se você mesmo não decidir acreditar que sua identidade está segura. Então, quando alguém tentar diminuir seu valor, lembre-se de que não é essa pessoa que sustenta a sua vida. Você é sustentado por um propósito maior, por um Deus que não muda de opinião sobre você. Quando essa verdade se firma em sua mente, você descobre uma liberdade que ninguém pode roubar. A confiança no tempo de Deus pode parecer a lição mais difícil de todas, porque a espera muitas vezes fere o orgulho humano. Mas pare para pensar. Quantas vezes, depois de um tempo, você percebeu que aquilo que achava ser atraso era, na verdade, livramento? Talvez você tenha pedido uma porta que não se abriu e hoje agradece por isso. O tempo de Deus nunca é atrasado nem adiantado, ele é perfeito. Aceitar isso tira um peso dos seus ombros, porque você não precisa controlar tudo, só precisa confiar. Já a coragem de dizer não é um exercício prático diário. Você pode aplicar isso agora, ao olhar para a sua agenda ou suas conversas. O que hoje está roubando sua energia sem trazer nenhum benefício? O que está sugando sua paz? A cada não que você pronuncia para o que não te leva adiante, você está dizendo sim para a sua missão. Isso vai exigir firmeza, mas vai te devolver força. E quando falamos sobre se alinhar com pessoas que te impulsionam, é hora de refletir sobre suas amizades atuais. Não é apenas com quem você sai, mas também o que consome nas redes sociais, o que lê, quem escuta. Todas essas conexões te alimentam de alguma forma. Se você se enche de vozes que desanimam, sua visão vai enfraquecer. Mas se conecta a quem fortalece, você encontra combustível para seguir firme. Talvez hoje seja o dia de revisar com quem você caminha. O hábito escondido é outra lição prática. Não espere começar com algo grandioso. Comece pequeno. Ore por 2 minutos em silêncio. Leia um trecho da palavra antes de dormir. Ofereça ajuda sem contar para ninguém. São gestos que parecem invisíveis, mas que mudam a atmosfera ao seu redor.
Aos poucos, você perceberá que esse hábito secreto é mais poderoso do que qualquer aplauso público. O recomeço sem medo é mais uma chave para você hoje. Talvez você esteja preso em algo que deu errado, mas não precisa ficar parado aí. O erro pode ser apenas uma vírgula, não um ponto final. Levante-se, sacuda a poeira e tente de novo. Cada tentativa é um degrau. E mesmo que não perceba de imediato, você está subindo. Quem recomeça sempre chega mais longe do que quem desiste. E, finalmente, a gratidão que transforma o olhar pode ser vivida ainda hoje. Talvez agora você esteja pensando em problemas que ainda não foram resolvidos, mas, se olhar com atenção, vai encontrar motivos para agradecer. Faça esse exercício. Ao final deste vídeo, escolha 3 coisas pelas quais você é grato e declare em voz alta. Você vai perceber como seu coração se aquece e sua visão muda. Gratidão não nega as dificuldades, mas abre espaço para enxergar que você não está sozinho nela. O ponto central é que você não precisa de um plano perfeito para aplicar essas lições. Precisa apenas começar. Cada passo pequeno é uma semente. O silêncio que você pratica hoje evita desgastes amanhã. O coração blindado que você cultiva hoje te fortalece contra críticas futuras. A espera que você suporta com fé hoje prepara uma vitória sólida no amanhã. O não que você fala hoje abre espaço para sim mais significativos no futuro. O amigo que você escolhe hoje pode ser o suporte que vai segurar sua mão em uma fase difícil. O hábito escondido que você inicia hoje se torna raiz para a sua fé. O recomeço de hoje abre novas possibilidades para a sua vida. O pensamento renovado de hoje transforma sua mentalidade. A gratidão de hoje gera contentamento que transborda. Essas lições não são distantes da sua realidade. Elas são para você aqui e agora. Não como frases motivacionais, mas como princípios que podem mudar sua caminhada de dentro para fora. Você sabe que falar de fé, disciplina e coragem é muito bonito quando tudo está indo bem. Mas e quando a vida decide apertar? E quando você perde alguém que ama, quando a porta que esperava se fecha, quando a saúde se abala, quando as dívidas sufocam, ou quando parece que o céu fica em silêncio diante das suas orações? É nesse terreno de dor que as lições mais profundas deixam de ser palavras bonitas e passam a ser âncoras para não afundar. Pensem como o silêncio pode ser um refúgio em momentos de sofrimento. Quando tudo dentro de você grita para falar, desabafar ou até reclamar, escolher o silêncio diante das pessoas erradas é uma forma de proteção. Quantos já compartilharam sua dor com quem não tinha maturidade para ouvir e acabaram se sentindo ainda mais julgados? É aí que a primeira lição mostra sua força. Guarde o coração e escolha os ouvidos certos. Nem todo mundo merece ter acesso ao que acontece dentro da sua alma. O silêncio, nesses momentos, não é fraqueza, é sabedoria. E a disciplina do coração se torna ainda mais necessária quando a dor tenta convencer você de que não é amado. A tristeza insiste em sussurrar que ninguém se importa, que você está sozinho. Mas quando você treina sua mente para lembrar que há um propósito maior, que existe um Criador que jamais abandona sua criação, sua dor pode até permanecer, mas ela não vai te destruir. O coração blindado contra as mentiras do desespero é como uma muralha que protege sua esperança. A espera nesses dias parece interminável. Quem já passou noite sem dormir sabe o quanto cada hora parece um peso. Mas lembre-se, o tempo não está nas suas mãos, está nas mãos daquele que enxerga além do que você vê. Quando você entende isso, descobre que esperar não é perder tempo. É confiar que existe algo acontecendo, mesmo que ainda não consiga perceber. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, declara que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Essa palavra é um lembrete de que até sua dor tem prazo de validade. E como é importante dizer não quando está fragilizado. Quando você está ferido, é comum aceitar qualquer coisa só para tentar aliviar a dor. Mas se você não aprender a dizer não ao que é tóxico, acaba afundando ainda mais. Dizer não, nesses momentos, pode ser recusar um relacionamento destrutivo, pode ser rejeitar um convite que te afastaria da sua fé, pode ser cortar um hábito que só alimenta a tristeza. Cada não que você diz é um ato de autocuidado. Cercar-se das pessoas certas também ganha outro sentido quando você passa por perdas. Não basta estar rodeado de gente, é preciso estar perto de quem sopra vida, de quem ora com você, de quem segura sua mão sem te julgar. Amigos verdadeiros não te dão sermão quando você chora. Eles se sentam ao seu lado e choram com você. Eles não tentam explicar o inexplicável, mas te ajudam a suportar até que venha o alívio. Os hábitos escondidos se tornam ainda mais valiosos nessas horas. Orar no silêncio do quarto, mesmo quando as lágrimas não deixam você falar. Abrir a Bíblia em um versículo e simplesmente permanecer ali, sem pressa, até que a paz volte a invadir seu coração. São práticas silenciosas que ninguém vê, mas que fortalecem sua fé de maneira invisível. Jesus falou sobre isso em Mateus, capítulo 6, versículo 6, quando ensinou que quem ora em secreto é recompensado pelo Pai que vê em secreto. É nesse lugar íntimo que você encontra forças que nem sabia que tinha. E recomeçar depois de uma perda parece impossível, mas é necessário. Você não recomeça para apagar o que viveu, mas para honrar a memória, para continuar escrevendo a história, para provar a si mesmo que ainda há capítulos pela frente. O recomeço é doloroso, mas é também uma prova de resiliência. Cada passo dado após a queda é um testemunho silencioso de coragem. O pensamento renovado é o que transforma esse processo em aprendizado. Quando você olha para trás e vê que sobreviveu a algo que pensava que não suportaria, entende que é mais forte do que imaginava. Isso não diminui a dor, mas te dá maturidade. A mente renovada não se concentra apenas no que perdeu, mas também no que ainda pode construir. E, por fim, a gratidão surge como uma cura surpreendente. É claro que você não vai agradecer pela perda, mas pode agradecer pelas pessoas que ficaram, pelo cuidado em pequenos detalhes, pelas lembranças que aquecem o coração. A gratidão não anula o sofrimento, mas impede que ele seja a última palavra. Ela abre uma fresta de luz no meio da escuridão. Essas lições vividas em meio à dor são como lanternas em uma noite escura. Elas não transformam a madrugada em dia, mas iluminam o suficiente para você dar o próximo passo. E talvez seja isso que você precisa agora. Apenas enxergar onde colocar os pés para não parar. Você já percebeu como as histórias de outras pessoas podem acender esperança dentro de você? Quando alguém compartilha uma vitória depois de uma longa batalha, não é apenas um relato distante, é uma prova viva de que a fé funciona, de que o silêncio protege, de que a espera tem frutos e de que a disciplina é recompensada. É como se cada testemunho fosse um espelho dizendo: se foi possível para mim, também pode ser para você. Pense em uma mulher simples que, aos 42 anos, perdeu o emprego em uma fábrica onde trabalhava há quase 2 décadas. O choque foi tão grande que ela sentiu o chão desaparecer. Nos primeiros dias, sua mente se enchia de dúvidas e o medo parecia sufocar suas forças. Foi nesse período que ela decidiu se apegar a 3 das lições que você também aprendeu aqui: o silêncio, a disciplina do coração e a espera. Em vez de gastar energia falando da sua dor para qualquer pessoa, ela escolheu se calar diante dos curiosos e buscar a presença de Deus em secreto. Em vez de alimentar pensamentos de derrota, disciplinou o coração para lembrar das promessas que leu na Bíblia.
e, em meio à ansiedade, escolheu esperar pelo tempo certo. Alguns meses depois, sem que esperasse, recebeu uma proposta para abrir um pequeno negócio de costura em casa, que hoje é sua principal fonte de renda. Essa história não é sobre sucesso financeiro, mas sobre recomeço. Exatamente a 7ª lição. Outro exemplo vem de um jovem que enfrentou uma doença grave ainda na adolescência. Os médicos não garantiam a recuperação completa e a família vivia entre a esperança e o medo. Esse rapaz decidiu viver diariamente as lições da fé prática. Cercou-se de pessoas que oravam por ele, disse não a pensamentos de desistência, criou o hábito escondido de escrever em um caderno todas as coisas pelas quais ainda conseguia ser grato, mesmo em meio ao sofrimento. Esse exercício o fortaleceu de tal maneira que, quando a melhora chegou, ele não apenas venceu a enfermidade física, mas se tornou uma inspiração para outros jovens na mesma condição. Hoje, já adulto, trabalha como professor de música e usa sua experiência para motivar alunos a não desistirem diante das dificuldades. Há também a história de um senhor que, após perder sua esposa depois de 50 anos de casamento, pensou em desistir de tudo. O luto o consumia e o vazio era quase insuportável. Porém, uma amiga próxima o incentivou a não se isolar e a colocar em prática a lição de se cercar das pessoas certas. Ele aceitou convites para encontros na comunidade local, voltou a frequentar reuniões de fé e passou a compartilhar suas próprias dores com pessoas que também enfrentavam perdas. Aos poucos, descobriu que recomeçar não significava esquecer, mas aprender a viver com gratidão pelas memórias e esperança pelo que ainda estava por vir. Seu testemunho hoje é uma mensagem de que, mesmo no fim da vida, ainda é possível florescer. O poder desses testemunhos não está apenas na vitória final, mas no processo. Você percebe que cada pessoa não chegou lá de um salto, mas de passo em passo, aplicando as mesmas lições que você também tem em mãos. Talvez sua história ainda esteja na parte mais escura, talvez você ainda não consiga ver saída, mas o que esses exemplos provam é que existe vida depois da dor. A Bíblia confirma essa verdade em Romanos, capítulo 8, versículo 28, quando declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que todo sofrimento é bom, mas que até mesmo a dor pode ser usada como instrumento de transformação e crescimento. Quando você olha para a sua vida através dessa promessa, o impossível deixa de ser uma barreira e se torna apenas um desafio a ser vencido. É importante entender que ninguém precisa ter uma história perfeita para inspirar. Muitas vezes, o que mais toca o coração das pessoas é ver alguém comum que, mesmo cheio de falhas e medos, decidiu não desistir. A coragem de continuar, mesmo tremendo, já é uma vitória. Quando você aplica essas 9 lições, não apenas muda a sua vida, mas também passa a ser uma referência silenciosa para outros. Talvez você nem perceba, mas sua perseverança pode ser o que vai encorajar alguém próximo. O jeito como você enfrenta suas lutas pode ensinar mais do que qualquer discurso. É por isso que essas lições não são apenas sobre você, mas também sobre quem está à sua volta. Agora, imagine como seria se cada pessoa que assistisse a este vídeo decidisse colocar em prática pelo menos uma dessas lições. O impacto seria gigantesco. Menos fofoca e mais silêncio sábio. Menos ansiedade e mais espera confiante. Menos isolamento e mais relacionamentos saudáveis. Menos desespero e mais gratidão. Uma comunidade inteira poderia ser transformada a partir de escolhas individuais. Esses testemunhos que você ouviu não são histórias distantes para aplaudir, mas sinais de que você também pode escrever o seu próprio. Talvez sua luta não seja igual, mas a vitória pode ser tão real quanto. A diferença está em como você decide responder às circunstâncias. Portanto,
Não veja essas 9 lições apenas como conselhos, mas como chaves que podem abrir novas portas na sua jornada. O mesmo Deus que sustentou cada uma dessas pessoas está pronto para sustentar você também. Chegar até aqui significa que você decidiu investir tempo em algo que pode mudar profundamente a forma como vive, sente e se relaciona com o mundo. As 9 lições que percorremos não são apenas ideias soltas ou pensamentos bonitos. Elas formam um caminho prático para quem deseja viver com mais sabedoria, equilíbrio e fé. Você percebeu que o silêncio pode ser mais poderoso do que muitas palavras, que disciplinar o coração protege você de dores desnecessárias, que esperar é confiar, que dizer não é libertador, que as pessoas certas são um presente, que os hábitos escondidos fortalecem a alma, que recomeçar é possível, que renovar o pensamento traz novos horizontes e que a gratidão cura feridas profundas. Tudo isso não é teoria distante, mas verdade concreta para aplicar no seu dia a dia. Agora eu quero que você imagine a sua própria história sendo transformada por esses princípios. Pense em como seria acordar amanhã e decidir viver de forma diferente, com consciência de cada escolha, deixando para trás velhos hábitos que te aprisionavam e dando espaço para novas atitudes que trazem vida. Imagine você se tornando uma referência de fé e coragem para aqueles que te observam, não porque você é perfeito, mas porque está disposto a caminhar em direção ao que edifica. Essa é a beleza dessas lições. Elas não exigem que você seja alguém sem falhas, mas que esteja disponível para aprender e colocar em prática. E aqui está um ponto essencial. Você não precisa trilhar esse caminho sozinho. Existe uma comunidade inteira disposta a caminhar junto, a ouvir suas dores, a celebrar suas vitórias e a aprender com suas experiências. É por isso que eu quero te convidar a se inscrever neste canal. Mas não é um convite frio, automático, daqueles que você já está cansado de ouvir. É um convite caloroso, porque acredito que aqui podemos construir algo diferente. Cada inscrição representa mais uma voz unida nessa jornada de crescimento, mais um coração disposto a ser transformado e a compartilhar transformação. Mais do que se inscrever, eu quero que você participe ativamente. Conte nos comentários a sua história. Qual dessas 9 lições mais falou ao seu coração? Qual delas você já colocou em prática e viu resultados? Ou qual delas você sente que precisa começar a viver a partir de hoje? Dividir isso não é apenas sobre engajamento no vídeo, é sobre criar laços reais, aprender uns com os outros e perceber que não estamos sozinhos. Cada comentário pode ser uma semente que encoraja alguém que talvez esteja em silêncio do outro lado da tela. E se você sentiu que esse conteúdo fez diferença para você, compartilhe. Envie para alguém que esteja passando por uma fase difícil, para quem precisa de ânimo, para quem precisa lembrar que ainda existe esperança. Às vezes, uma simples partilha pode ser o empurrão que falta para alguém não desistir. Eu sei que a internet está cheia de vídeos, mas acredito que este pode ser um espaço diferente. Um lugar onde não apenas consumimos conteúdo, mas construímos comunidade. Onde cada pessoa que chega não é apenas um número, mas alguém com uma história única e valiosa. Por isso, quando você se inscrever, saiba que está fazendo parte de algo maior, de um movimento que acredita que palavras de fé e ensinamentos práticos podem realmente transformar vidas. Então, termino este vídeo com um convite muito especial. Inscreva-se, compartilhe sua experiência, conte sua história e ajude a fortalecer essa comunidade. Aqui ninguém precisa fingir ser perfeito. Aqui todos nós estamos aprendendo juntos. E eu quero ouvir de você o que esse vídeo despertou, o que você sentiu ao ouvir essas 9 lições. Que parte mais tocou a sua vida? Talvez ao compartilhar, você perceba que sua experiência pode ser a resposta para a oração de alguém.
Sua história pode ser a fagulha que reacende a chama da esperança no coração de outra pessoa. Por isso, não guarde só para você. Escreva, interaja, participe. Que você siga lembrando todos os dias de que o silêncio tem poder, de que a gratidão abre caminhos, de que esperar no tempo certo é sempre mais sábio e de que recomeçar nunca é tarde. E para finalizar, deixo uma palavra registrada em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que declara: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa que te acompanha se você decidir caminhar nessa direção.